Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça. Hoje é a primeira do mês de março, dia 7. Estamos caminhando neste ano de 2023. Dentro da programação normal, estamos estudando de forma sequencial o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do seu capítulo 28, onde Allan Kardec faz um trabalho muito importante. É a coletânea de preces. Ao longo de muitos itens, ele vai discorrer sobre a forma, a maneira de como nós podemos nos direcionar, lembrando que essa forma ou essa maneira é apenas um padrão para que nós possamos, através de nós mesmos, sabermos alinhar com as nossas experiências, com as nossas conquistas, com os nossos valores, a nossa ligação com o Pai, com o Criador. Então, quando às vezes nós estamos em casa e temos uma certa dificuldade de nos concentrarmos para realizarmos uma prece, nós temos este recurso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá tem o índice. Você vai lá no índice e olha uma prece que possa, naquele momento, fazer bem a você. Faz uma leitura em voz alta, faz a prece descrita, porque todos os itens aqui trabalhados, no final de cada um deles, Allan Kardec ele coloca uma prece. Nós podemos fazer, mesmo que seja em voz alta. É um exercício. E aqui ele vai dividir em 5 partes. As preces gerais, as preces pessoais, as preces pelos outros, as preces pelos doentes e obsedados e as preces pelos espíritos. No caso, os espíritos desencarnados, que hoje nós vemos no início o livro Conduta Espírita, o capítulo 36, perante a desencarnação. Dentro dos itens 28 e 29, ele vai trabalhar graças por um favor obtido. Olha que coisa interessante. Graças por um favor obtido. E ele vai iniciar dessa forma. É necessário não considerarmos como felizes apenas acontecimentos importantes. Pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. É algo que nós devemos parar para pensar e analisar com muito carinho. Porque os acontecimentos importantes, claro, nós ficamos cheios de alegrias, de felicidades, de contentamento por vivenciar uma experiência que naquele momento nos traz algo de bom, algo de útil, algo de proveitoso e que fica registrado nas nossas memórias como uma lembrança saudável, salutar. Mas ele vai chamar a atenção que acontecimentos que no primeiro momento parecem ser insignificantes, esses podem influir de forma decisiva em nossos destinos, na nossa jornada, seja como espíritos encarnados, seja como espíritos desencarnados. Nós precisamos ter isso em mente. O ser humano esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Isso é verdade. Nós damos mais proporção a uma situação que não é tão boa daquela que é algo gostoso, prazeroso para nós.
Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Ele está colocando aqui uma palavrinha que faz parte do nosso dia a dia, principalmente no que tange a relações humanas. Ingratidão. Às vezes, nós ficamos magoados, frustrados, ou assim, meio que cabisbaixos em relação a uma situação, obtendo por parte do outro, na nossa visão, na nossa interpretação, uma espécie de ingratidão. Então a espiritualidade nos chama a atenção para que nós não hajamos assim. Pois que todo espírito, sabemos disso, tem o seu livre-arbítrio. Todo espírito, ele se movimenta dentro das suas próprias conquistas, daquilo que ele está edificando como um valor em si mesmo. E pode acontecer que, na nossa visão, na nossa interpretação, é uma ingratidão por parte de algum acontecimento que venha chegar até nós, dentro de relações, principalmente no campo humano, que para o outro, ele não vai pensar dessa forma. Ensina-nos o Cristo. Devemos agir no bem, em qualquer momento, em todas as situações, sem cogitar que a pessoa ou outro, ou quem quer que seja, ao receber este bem, irá nos agradecer ou não. Se nós esperarmos pela gratidão de quem quer que seja, cuidado, poderemos ficar bastante frustrados ou magoados. Isso não é bom. Então ele está chamando a atenção que cada um de nós recebemos inúmeros benefícios sem que nós pedimos. Deus concede a todos a mancheias enormes benefícios. E nós não paramos para pensar nisso. Há uma obra intitulada No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Muitos conhecem essa obra, já leram essa obra, já estudaram essa obra. Os que ainda não leram ou não conhecem, nós sugerimos ler as obras de André Luiz. Essa coleção que nos fala do mundo espiritual. E neste livro, André Luiz, com o instrutor, eles são convidados a participar de um resgate em regiões complicadas do plano espiritual, em regiões mais densas, mais complexas. E André Luiz, todo, com o instrutor da obra, que é o Calderaro, para ir com o grupo. Chegando a determinado ponto onde teriam que avançar, a dirigente do grupo, então vejam bem, a irmã Zenóbia, é uma das personagens citadas por André Luiz, vira para Calderaro e diz assim: onde vocês vão? Aí o Calderaro, nós estamos seguindo. Porque até então eles estavam seguindo o agrupamento, pararam em um dado momento e Zenóbia, ela chega. Ela olha para Calderaro,
e pergunta onde vocês vão. Não para Calderaro, mas para André Luiz. Só que, a título de bons costumes, ela não ia falar assim, olha, Calderaro, o André Luiz não pode ir. Ela falou para os dois, né? Aí o Calderaro falou assim, não, mas nós estamos seguindo porque o André Luiz está participando, né, de um curso intensivo e foi solicitado pela espiritualidade e tal, avisando ela assim, pois é, mas daqui em diante ele não pode seguir. Aí é como se jogasse um balde de água fria no André Luiz. O André Luiz tomou que balde de água fria. Aí o Calderaro olhou para o André Luiz assim, aí a gente até imagina a cara do André Luiz, né? Poxa, todo entusiasmado, querendo seguir, e ele não poderia seguir, mesmo já tendo passado por diversas experiências no plano espiritual. Este livro, se não me falha a memória, é o 5º da série, né? Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários, Obreiros, no Mundo Maior, é o 5º. Então ele já tinha uma certa experiência, até mesmo em algumas regiões complicadas do plano espiritual, mas essa, a irmã Zenóbia achou, ou achou não, né? Estou colocando a palavra aqui por mim mesmo. Ela ponderou que para ele, André Luiz, naquele momento, ele não poderia seguir, porque seria muito impactante a ele. Ele não estava devidamente preparado, espiritualmente, moralmente, para chegar a determinados locais, regiões, aonde o grupo iria chegar. Aí o Calderaro olhou para o André Luiz, pois bem, então ficaremos aqui. E vamos aproveitar, André, para que nós possamos, então, observar o ambiente e colher, através dessa observação, um aprendizado. E estando com o instrutor espiritual, é claro, em qualquer local, em qualquer situação, qualquer fato serve de aprendizado. A gente vê como que a espiritualidade vai nos encaminhando. Aí o Calderaro disse assim, vamos nos aproximar daquele grupo de desencarnados. Aí eles vão se aproximando. E André Luiz passa a ouvir o relato dos mesmos. Eles estavam presos a uma situação que traziam da vida anterior, no plano físico, pois era um grupo de velhinhos, todos eles, quando estavam encarnados, foram muito bem aquinhoados, do ponto de vista material, e estavam ali pegando a lama onde se encontravam, pensando que era ouro. Eles pegavam a lama e falavam assim, nós temos que guardar esse ouro, nós temos que guardar esse ouro. O campo mental deles estava vendo o ouro. Mas André Luiz olhou para Calderaro e falou assim, mas espera aí, eles estão pegando a lama e pensando que é ouro? Aí o Calderaro vai explicando para eles, para André Luiz. Num dado momento, André Luiz para, peraí. Essa voz deste espírito me é familiar. Podemos nos aproximar mais? Podemos. Lembrando que os desencarnados não conseguiam visualizar Calderaro e André Luiz, pelo campo vibracional dos mesmos. E, de repente, o André Luiz vira para Calderaro e diz, Calderaro, é meu avô. É a voz do meu avô. Não é possível? Aí o Calderaro, tem certeza? Tenho. Vamos aproximar, vamos nos fazer visíveis. Aí eles se fizeram visíveis. Aí o André Luiz faz uma pergunta, o nome, ele responde. Ele faz outras perguntas e o espírito vai respondendo.
E houve ali a identificação. Era o avô de André Luiz. O avô paterno de André Luiz. E o avô dele fala assim, engraçado, eu ouvindo a sua voz, me lembra do meu neto, André Luiz. É claro que não é o nome dele, mas ali na obra ele utiliza também esse pseudônimo para com o André Luiz, que é um pseudônimo. Você lembra a voz do meu neto? Aí o André Luiz fala com o Calderaro, quando eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, era criança, o avô dele veio a desencarnar. Quando ele tinha 7 para 8 anos. E o avô dele fala uma coisa que André Luiz não sabia. Às vezes, nós somos surpreendidos no plano espiritual por determinadas situações que nós passamos a vida inteira pensando que é uma coisa e quando chegamos lá é completamente diferente. O avô fala assim, todas as vezes que eu me aproximava ou que meu neto me aproximava, ele me acalmava. Eu sentia um bem-estar tão grande, porque tinha uma verdadeira veneração por ele. O avô pelo neto. E André Luiz ali escutando, sem se identificar para o avô, que não poderia. E aí ele fala para André Luiz, eu fiz uma poupança e destinei aos pais do mesmo, para que quando ele completasse a idade de se tornar jovem, ele pudesse seguir a carreira de médico, ele pudesse realizar medicina. Então eu deixei um bom recurso para que ele pudesse não somente conseguir se formar como médico, mas fazer especializações fora do próprio Brasil. E André Luiz o fez. Em alguns países da Europa, se especializa. É claro que ele não relata isso no livro, mas ele fez especializações dentro da área dele, ou fora da área dele também, em países que não é o Brasil. E André Luiz não sabia disso. Que aquele dinheiro que ele foi beneficiado para se formar, se tornar um médico, se especializar, e a família ainda montar um consultório para ele, particular, fora o trabalho que ele desenvolvia, raramente, nos hospitais, ele não sabia. Então, quantos benefícios André Luiz recebeu do alto e que em nenhum momento passou pela cabeça dele. Somente ali, naquele momento, ele pôde ver a extensão do quanto a misericórdia divina nos favorece, sem que nós o saibamos. Nós somos direcionados pela espiritualidade maior. E Allan Kardec está nos chamando a atenção. Será que nós paramos para refletir sobre isso? Dos benefícios que nós temos recebido? Aí André Luiz diz para Calderaro, precisamos ajudar. Como fazer? De que forma fazer? A gente imagina o espírito de André Luiz, naquela região complicada, estando diante do avô sem poder se identificar. Claro que depois, no curso natural do tempo, o avô ele foi levado para um local onde recebeu o tratamento, e dentro desse tratamento, o próprio André Luiz se esmerou em poder auxiliá-lo e ajudá-lo. Isso é fato. Então, olha o que Kardec diz para nós. E aí nós vamos avaliar se nós fazemos ou não. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente
os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. Será que nós fazemos isso? Às vezes fazemos um dia sim, um dia não, ou um dia na semana, um dia no mês, um dia no ano. Mas aqui Kardec coloca cada noite. Elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É, sobretudo, no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção, que espontaneamente devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem necessidade de interromper o trabalho. Não há necessidade de pararmos o que nós estamos realizando para pensarmos no alto. Pensarmos no Pai, no Cristo, nos anjos guardiães, nos amigos espirituais. E não é somente naqueles momentos que nós vamos nos deparar com um obstáculo, uma dificuldade. Em todos os momentos, devemos sempre agradecer a Deus por tudo o que nos concede. E nós, infelizmente, neste quesito, ainda somos um pouco rebeldes. Às vezes, lamentamos. E muito. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele vai relatar que tudo aquilo que ele fez e realizou após ser convertido ao cristianismo, ele de forma alguma se exaltava. Porque ele tinha consciência plena de um espinho na carne, é uma figura de linguagem que ele utiliza, para que ele pudesse observar que ele, como ser humano, como espírito encarnado, era falho. A qualquer momento, ele poderia deixar a desejar, como ele assim o fez, quando, antes de se converter ao cristianismo, perseguiu de forma implacável os cristãos. Está na segunda carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 12, versículo 7. Então ele faz essa menção. Todos nós temos um espinho na carne. Será que nós sabemos avaliar qual é o nosso? E a proposta é retirar o espinho? Não. Mas fazer deste espinho um amigo que caminha conosco. Porque ele vai nos proteger e vai nos alertar de inúmeros males que poderíamos cair e não caímos, porque o espinho está ali como uma sentinela. Olha, eu estou aqui. Vai não. E nós não pensamos dessa forma. É um benefício. É uma graça do alto. Que os espinhos possam se tornar nossos melhores amigos. Paulo nos ensina desta forma porque aprendeu com Jesus. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais,
Devemos igualmente agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas, enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos e o incrédulo ao acaso, o homem de fé, olha que coisa interessante. O orgulhoso, ele vai atribuir ao seu mérito. O incrédulo, eu tenho sorte. Tudo que eu faço, acontece. O homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos por tudo aquilo que recebe. Para isso, são inúteis as longas frases. Aliás, para isso, são inúteis as longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Aliás, aqui a tradução está errada. Para isso, tá certo. Para isso são inúteis as longas frases. Ou seja, fazermos uma prece longa. Basta apenas dizermos: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento, pelos benefícios que chegou até mim e pelo pensamento bom que me inspiraste. Isso basta. Diz Kardec, diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos concede de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai à simpatia dos bons espíritos. Então, quando nós habituarmos diariamente a nos esforçarmos a reconhecer com humildade que tudo que chega até nós é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, mesmo que aquele acontecimento seja algo assim que, num dado momento, nos põe a nocaute, nos joga no chão. Lá na frente, nós vamos observar que aquilo foi válido para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Porque a espiritualidade, ela trabalha visando não apenas o momento atual. Somos espíritos imortais. O próprio André Luiz chamou a atenção quando estivermos em um velório e formos chamados a falar, discorramos sobre a imortalidade da alma. Está lá na lição, capítulo 36 da obra Conduta Espírita. Os espíritos superiores nos avaliam o antes, o agora, projetando as nossas potências para o futuro. Então eles sabem aquilo de que nós necessitamos. E o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 9 a 11, nos dá esse ensinamento. Quando formos pedir, ele diz assim: qual de vós é o homem que quando teu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Se teu filho lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá o Pai que está nos céus quando vós lhes direcionarem um pedido? E aí, o Kardec nos chama a atenção aqui nessa lição para o capítulo 27, item 7 e 8,
Eu só gostaria de ler o segundo parágrafo do item 7 do capítulo 27, que diz assim: o que Deus concede, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que Deus concede, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então nós vamos encerrar por aqui.